Deus continua abençoando meus irmãos, minhas irmãs, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês e que tenham um bom fim de semana, com a presença de Deus nas suas vidas, que tudo que é mal, tudo que prejudica, que não te envolva, mas que você vive uma vida totalmente separada para Deus. Uma vida separada para Deus. Irmão, nós temos uma conversa entre Deus e Elias. Deus conversando com Elias. Numa hora difícil, numa hora cruciais, numa hora que Elias estava numa gruta, estava fugindo de Jezabel, estava totalmente desanimado. O irmão Branas já vai mais além, fala que ele estava sem unção. Ele tinha perdido a unção. E ele fugia de Jezabel, depois do Monte Carmelo, onde ele faz o sacrifício e prova que só o Senhor é Deus. E ali ele prova para os balanitas que Baal não existia. Tanto é que ele não veio pegar o sacrifício que foi oferecido a ele. E ele mata aqueles sacerdotes de Baal. E a partir desse momento, nós encontramos Elias fugindo. Porque a Jezabel mandou avisar ele que ia matar ele. Aí, de medo de Jezabel, olha bem, que ele enfrenta todos os profetas de Baal, depois ele está correndo de Jezabel. Aí vem até uma pergunta, mas aonde que está a valentia de Elias? Mas o irmão Branham vem e diz ali, ele perdeu a unção. E quando perde a unção, nós começamos a fugir. Nós não encara o problema. Nós foge do problema. Quando nós perdemos a unção, porque podemos perder a unção de cristão, a unção de adorador, corremos esse risco de perder. Porque o irmão Branham disse que quando Eliseu amaldiçoou aquelas 40 crianças por zombar dele e 2 ursas o matou, o irmão Branham fala, criança inocente, que ela estava fazendo aquilo porque viu seus pais fazer. Eliseu, grande Eliseu, que nós encontramos ele ressuscitando um menino, depois manda matar 40. Ressuscita um e manda matar 40. 2 ursas. Então, ali o irmão Branham disse, você estava sem unção. Ele tinha perdido a unção. Ele fala assim, que João Batista, quando mandou perguntar para Jesus, é tu mesmo ou devemos esperar outro? João Batista também estava sem unção. João Batista tinha perdido aquela unção que ele tinha lá no Jordão, quando ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha mais aquela unção. Agora ele mandou perguntar se era ele mesmo ou devia esperar outro. Ele disse que Maria, quando ela se declarou para José que ela estava grávida do Espírito Santo, até que José duvidou, aí o mesmo anjo Gabriel chegou em José em sonho e falou, não, deixa Maria, tua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então aí foi que José se convenceu e voltou para Maria. O irmão Branham disse que quando Maria foi procurar Jesus quando ele tinha 12 anos, que ela falou para ele assim, porque ela achou ele no templo, depois de procurar 3 dias entre parentes e amigos, e não encontrando,
ela voltou no templo, ele estava lá no meio dos doutores, tanto perguntando como respondendo com sabedoria, as suas perguntas, respondendo com sabedoria, causando admiração nos doutores do templo. Aí Maria chega e fala, por que você faz isso? Eu e teu pai estamos procurando você. O irmão Branda disse assim, quando ela falou, eu e teu pai, ela colocou José como pai. E ele não era. E essa declaração de Maria põe em dificuldade a declaração que ela faz no princípio com o Espírito Santo, que era o pai. Agora ela põe José como pai. Aí Jesus corrige ela, falando assim, eu estou aqui sobre o negócio do meu pai. E o negócio de José era carpintaria, e ele estava tratando das coisas de Deus, então não era negócio de José, era negócio do Pai Celestial. Mas Maria estava também, ela perdeu a unção ali, para ela jogar José como pai, e ele não era. Então, irmão, quando você tem unção, você quer ir na igreja, você quer adorar, quando chega de domingo, você não veja a hora, chegar a hora do culto, você ir na igreja, e você já está ungido, porque você já sai de casa, você já sai ungido para ir na igreja. Você já sai, a igreja começa na sua casa. Aí você não vê a hora que a porta da igreja abre e você entra ali para adorar a Deus junto com o irmão. Está na mensagem Cristo Mistério de Deus revelado. Se Deus está na sua vida, você não veja a hora que a porta da igreja abre, você entrar ali e adorar a Deus junto com os irmãos. Mas isso aí se você está ungido, né? Se Deus está na sua vida. Mas quando você perde a unção, aquilo que você cria, você já tem dúvida. Aquilo que você confessava, você não confessa mais. Aquela unção de você ir na igreja, sentar, louvar a Deus, você não tem mais. Você já começa a ir na igreja mais por obrigação, já não é mais por amor, mais por obrigação. É que nem o caso da Meda, que ela passava a roupa por mão branda por obrigação e ela se sentia mal. Ela se sentia mal. Até mesmo ela falou assim que uma coisa que eu não gosto é de passar roupa. Mas quando o Deus chegou nela, falou para ela, o seu ministério é passar roupa do seu marido. Aí ela falou, a partir daquele momento, conversando com Rebeca, ela falou, a partir daquele momento, Rebeca, que era a filha dela, eu passei a passar roupa com amor, até então por obrigação. Aí quando eu comecei a passar roupa por amor, aí eu também já comecei a orar na roupa que eu passava, e acrescentou a oração. Aí eu também já passava a roupa e orando, já consagrando a roupa. Então há uma diferença, obrigação e amor. Vai na igreja por obrigação e na igreja por amor. Quando você vai por amor, amor à mensagem, amor ao louvor, amor ao céu em primeira mão, amor a Jesus, amor aos irmãos. Quando você vai na igreja movido pelo amor, porque o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nós constrange. Constranger nós leva, daí obriga aí. Você vai por amor. E quando você vai por amor, então você vai em oração, você não vê a hora passar na igreja, você quer mais, o que foi pregado, o que foi cantado, você é pouco. Agora, quando você vai por obrigação, você não vê a hora que o culto acaba, você se sente irritado com o hino, se sente irritado com a pregação, porque você está ali por obrigação. Você está ali porque alguém te obriga a você ir,
não falando para você ir, mas se eu não for, o pastor vai telefonar, perguntar o que está acontecendo, vai visitar eu, vai vir em casa saber, ou vai mandar o diácono, ou quando eu encontro com a irmã na cidade, o irmão pergunta, eu não vi você na igreja, irmão, o que está acontecendo? Então eu não quero, para evitar isso, essas interrogações, essas visitas, eu vou na igreja. Então você vai indo por obrigação, para fugir das perguntas. Então aí, por obrigação, Deus não aceita. Deus aceita você fazer. Deus não aceita nada que nós faz sem amor. Nada, 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 nada. Porque Deus é amor. E você agradar a Ele, você tem que fazer com amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não faça nada com tristeza, mas faça com alegria. Ou nós encontramos que Davi disse, alegrei em mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei. Então, traz uma alegria você saber que tem uma igreja com a porta aberta, o concílio ainda não veio para fechar a igreja. Enquanto o concílio não se levantar para fechar a igreja, você aproveita esse momento que a igreja está com a porta aberta. Você aproveita esse momento. É a mesma coisa da vida. Você tem que aproveitar a sua mocidade, aproveitar a sua saúde, para adquirir seus bens, para na velhice, quando você não pode mais trabalhar, mas você acumulou socorro na sua mocidade. Então você tem uma velhice mais descansada, porque você preparou ela, você investiu na sua vez. E você conseguiu sua casa, sua aposentadoria, porque você sabe que na sua velhice, como o próprio Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você é novo, você vai aonde você quer, mas quando você ficar velho, você vai aonde você não quer. Jesus disse para Pedro, quando você é jovem, você vai aonde você quer, mas quando você ficar velho, você vai aonde você não quer. Então, todos nós vamos chegar a essa idade e ir aonde não quer ir. Aí você fez uma plataforma para a sua vez. Você fez uma plataforma. Agora, se você não fez, então você vai querer fazer na velhice, não é hora. E nem tem condições físicas. Você correr atrás das coisas. Você não tem condições. Então nós vamos voltar lá atrás e dizer, Elias sem unção. E se enfiou numa gruta. Antes dele se entrar numa gruta, ele teve um encontro com um anjo. Ele estava dormindo, o anjo despertou e o anjo deu um bolo para ele. E água. Ele comeu, voltou a dormir. O anjo tornou a despertá-lo pela segunda vez. E aí deu para ele pão e água, um bolo e água. Ele andou 40 dias, 40 número do juízo. E ele entrou numa gruta e ninguém tirava Elias dessa gruta. Ninguém tirava Elias dessa gruta. Veio um terremoto, ele não saiu. Veio um vendaval, ele não saiu. Veio um fogo, ele não saiu. E nós tudo sabe que terremoto, fogo, justificação, santificação e batismo do Santo. Ele não saiu. Quando veio Deus num vento suaves e uma voz mansa, por Elia, Elia, o que tu faz aqui? Aí que ele sai da gruta. Aí ele viu Deus. Irmão, é rico isso, sabe por que é rico? Porque terremoto, Martinho Lutero, aonde veio o Ventavai, a era wesleyana, aonde veio o fogo, a era pentecostal, aí a quarta, o que era a quarta? Era um vento suave e uma voz delicada. É a nossa era, irmão. É a era do próprio Deus vindo ter conosco
com ventos suaves e uma voz delicada. Aí ele entra como El Shaddai, voz delicada. Vento suave, voz delicada é de mãe. Voz delicada é voz de mãe. Aí ele vem como El Shaddai. Foi da mesma maneira que ele se apresentou a Abraão em Gênesis 17. Falou para Abraão: Abraão, venha amamentar de mim, porque você é o meu nenê. Venha adquirir força para você ser transformado. Porque antes da nossa transformação, porque não encontra na transformação com Elohim, mas antes da transformação nós temos que encontrar Deus como El Shaddai, para dar força para nós ser transformados. E El Shaddai significa aquele que tem seio. E Deus, como El Shaddai, tem dois seios, que é o Antigo e o Novo Testamento. São os dois seios de Deus. Então ele conta com Abraão como El Shaddai, dando para Abraão força para ser transformado. Agora ele veio com vento suave e voz delicada. É como El Shaddai de novo. Aí Elias sai. Aí ele fala: Elias, o que você faz aqui? Aí Elias entra em lamentação. Fala assim: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram o teu altar, só eu fiquei. Então Elias começou a mostrar fracasso para Deus. Ele começou a mostrar fracasso. É a mesma coisa do William Branham. O William Branham viu seu irmão, que ele amava tanto, morreu. Seu pai morreu no seu braço. Sua esposa morta no caixão. A nenê no braço da esposa. Só fracasso. Aí Satanás cresceu e falou para o William Branham: ainda você continua falando desse Deus? Um Deus que deixa seu pai morrer no seu braço? Um Deus que deixa seu irmão morrer acidentado? Um Deus que deixa sua esposa morrer de tuberculose e a nenê junto, com 8 meses de idade, uma esposa com 22, coisa assim. E ainda você continua falando desse Deus? Ele não te ama, ou melhor, ele não te ouve. O irmão Branham disse que por um momento ele concordou. Está certo. É verdade. Mas Deus abriu uma cortina desse irmão Branham. Uma cortina foi aberta e entra Deus. Fala assim: fala para ele, para Satanás, que tudo é meu. Eu dei e eu tomei. Foi a mesma coisa que Jó falou para sua esposa, né? E Deus deu e Deus tomou. Então ele falou para Satanás: Deus deu e Deus tomou. Tudo é de Deus. Foi aí que ele cresceu, o irmão Branham cresceu. E Satanás diminuiu, porque onde um cresce, o outro diminui. Se você deixa Satanás crescer, ele vai abafar você. Mas se você cresce, ele fica pequeno, e você pisa nele. Porque o maior vence o menor. E se nós deixamos Satanás maior do que nós, ele vai vencer nós. Mas se nós é maior do que ele, em Jesus Cristo, nós somos maior, em Cristo. Então aí nós vencemos ele. Aí Elias começou a mostrar os problemas. Derrubaram o teu altar, mataram os teus profetas. Aí você fica em casa, não vai mais no culto. Aí Deus vem e fala: volta ao culto, minha filha. Volta ao culto, meu filho. Senhor, eu estou aqui nessa gruta porque você forma do seu lar uma gruta. Aí você sai e fala assim: Senhor, olha o hino lá não tá bom, a igreja não está bem sem ordem, e tem gente na igreja cortando ponta de cabelo. Aí você começa a mostrar para Deus problema. Por isso que você não está indo na igreja. Você fala: eu não estou indo por causa disso. Por causa do quê? Por causa do problema que você viu. Então, o problema continua no lugar dele. Você que está fora do seu lugar. O problema tirou você.
Em vez de você tirar o problema tirou você. Então o problema é maior do que você. Se o problema afastou você da igreja, porque o seu lugar é na igreja. Agora, o problema não é o lugar dele na igreja. Ele está fora de lugar. Mas ele entrou na igreja para tirar você. E você aceitou. Você aceitou. O problema entrou na igreja para tirar você. E conseguiu, porque ele se tornou maior do que você. Você que tem que tirar ele, não ele tirar você. Porque você está no seu lugar e ele não está. Então, quando Elias saiu, ele começou a mostrar para Deus por que ele estava naquela gruta, pedindo a morte. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Porque tudo seu altar está derrubado, seus profetas mortos. Eu quero morrer. Deus falou para ele, Elias, tem 7.000 pessoas que eu reservei para mim, o qual não adoraram Baal e nem o beijou. Eu reservei para mim. Irmão, a pessoa que segue Jesus são pessoas que Deus reserva ela. Deus separa ela. Todo mundo foi para Baal, mas teve 7.000 que não foi. Todo mundo foi beijar Baal, mas teve 7.000 que não foi. Aonde estavam esses 7.000? Na mensagem de Elias. Mas Elias não sabia. Elias não sabia que quando ele trouxe a presença de Deus no Monte Carmelo, aquilo trouxe a conversão para 7.000 pessoas. E 7.000 pessoas se livrou de Baal porque viu que o Baal não existia, mas Elias não sabia. O resultado da sua pregação, o resultado do seu sacrifício, veio o benefício de 7.000 salvos, e ele não via. E por ele não ver o resultado da sua pregação, o resultado do seu sacrifício, ele pensou que estava sozinho e o que tinha era só a ruína. E ele começou a mostrar para Deus as ruínas que tinham acontecido, os problemas que tinham acontecido. Altar derrubado, o profeta morto, só ele ficou. Mas ele não conseguia ver os 7.000 salvos. E é o que nós acontece. Nós não vê. Nós vai na igreja, vê um irmão com problema, mas nós não vê que tem 5, 6 lá que tá sem problema e adorando Deus. O que está adorando Deus, nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver aquele que está dando escândalo. E nós não conseguimos ver aquele que não está dando. E quem não está dando escândalo, que está adorando Deus com amor na igreja, é muito maior do que aquele que está dando escândalo. Às vezes é um que está dando escândalo, às vezes é 2 que está dando escândalo, ou na roupa, e é aqueles 2 que nós estamos de olho nele. E, como disse um grande pastor, você olha o barco que afunda, mas você não olha o barco que passa. Você tem que olhar que tem navio que naufragou, mas quanto navio não naufragou? O Titanic mesmo naufragou, e o outro navio naufragou no mar. Está lá no fundo do mar. Agora, esse dia atrás, encontraram um navio fundado no fundo do mar, não sei quantos anos que está fundado no mar. E acharam agora. Mas quanto navio não saiu do seu destino e chegou no outro? Quantos? É mais o que chega do que o que naufraga. Mas nós ficamos olhando o que naufragou. Nós gostamos de andar no fundo do mar e ver navio naufragado. Se nós não mergulha lá no fundo do mar, nós não vê navio naufragado. Se nós fica na imagem do mar, nós vemos o navio passando, e é bonito. Mas nós não queremos ver o navio passando, nós queremos ver aquele que está naufragado. E você vê o naufragado, você tem que ir lá onde ele está. Você tem que ir na vida que ele está vivendo, você tem que ir lá no espírito que ele está para ver o naufrago dele. Então Elias só mostrava para Deus ruína. E Deus só mostrava para ele salvação. Deus veio para mostrar para ele. Deus não concordou com ele, não. Está certo, Elias, derrubaram tudo do meu altar, mataram todos os meus profetas, você está certo. Deus concordou, não. Não, tenho 7.000 que eu reservei para mim.
Eu não sou fracassado não, Elia. Você está pensando que as coisas estão fracassadas, mas não está não. Às vezes você fala, a igreja está fria, a igreja está fracassada. Você não vê a irmã chorando num canto, você não vê, você vai embora, você não vê a irmã indo no altar, agradecendo a Deus pela mensagem, pelo culto. Você não vê. Porque você entra no carro e vai embora. Mas você não vê o resultado. Que aquela irmã chega em casa, vai orar, agradecer a reunião, que Deus falou com ela, Deus falou com ele. Que nem aquele irmão estava assistindo o culto, juntamente com outro irmão. Aí quando acabou o culto, eu falei assim, o que o pastor pregou aí foi tudo contra eu. O que o pastor pregou aí, ó, o pastor só cortou eu. O pastor pregou tudo contra eu. Aí o outro irmão falou assim, eu não vejo, para mim não, irmão. Para mim a mensagem dele foi um alívio. A mensagem dele não foi uma condenação para mim. A mensagem dele foi um bálsamo. A mensagem dele trouxe para mim ânimo, coragem. Os dois irmãos sentados um ao lado do outro. É a mesma coisa daquele rapaz que chegou na mãe dele, uma mãe dura de coração, porque tem hoje mãe dura de coração. Chegou numa mãe dura de coração e o filho ia na igreja. E a mãe não ia. E sempre mostrando defeito. Aí o filho falou assim, mãe, dá para a senhora cozinhar um ovo para mim? Eu falei assim, dá, filho. Põe a água numa panela e põe o ovo dentro. Dá para a senhora cozinhar também para mim uma batatinha junto com o ovo? Dá, filho. Põe uma batatinha junto com o ovo. Aí, daqui a pouco, tá pronto, filho. A batata tá mole e o ovo tá pronto. Eu falei, então, mãe, o ovo estava mole e ficou duro. Foi. E a batata estava dura e ficou mole. A mesma água, o mesmo fogo que amoleceu um, endureceu o outro. A batata está molinha, porque o fogo amoleceu ela. E o ovo está duro dentro da casca aqui, mas o ovo durinho. Então a mesma água, o mesmo fogo que amoleceu um, endureceu o outro. E quem que você é? Você é o ovo ou você é a batata que amolece com a presença de Deus? Ou você é o ovo que quanto mais tem fogo, mais a panela esquenta, mais se endurece? Um dos dois você é. Porque quanto mais ouve, quanto mais passa o tempo, quanto mais a idade chega, mais duro está ficando, você é o ovo, que está ficando duro dentro da casca. Está endurecendo. E a mesma mensagem, o mesmo Deus que está endurecendo você fica endurecido com as coisas de Deus, revoltado, está amolecendo o outro. Aí outro rapaz chegou de manhã cedo, 5 horas da manhã, e falou também para um patrão endurecido, um patrão que não concordava, não aceitava Deus. Falou, patrão, vou pegar aqui uma massa de barro, que eles faziam teia, né? Tijolo, essas coisas. Pegar aqui uma massa de barro, um pelote de barro aqui, 2 pelotes, tá bom? Aqui, olha. O mesmo barro, pegar 2 pelotes, o senhor não faz questão? Não. E vou pôr em cima dessa tábua aqui, os 2 perto do outro. E de tarde nós vamos ver o que vai acontecer com esses 2 pelotes de barro. Tá, pode pôr aí. E foram trabalhar. Quando chegou de tarde, chamou o patrão, vem ver. Olha o que o senhor fez. Não, ele pegou um pelote de barro e um pelote de cera. Um pelote de barro, um pelote de cera e põe em cima da tábua. Cedinho. Quando foi de tarde, o patrão, venha ver. A cera está derretida com o sol. Qual é a verdade? E o barro está endurecido. O mesmo sol que amoleceu a cera, endureceu o barro. Falou, é verdade. Então, o mesmo Deus que amolece eu, endurece o Senhor. Que nem Faraó. Enquanto Deus amolecia Moisés, endurecia o Faraó. O mesmo Deus, ele disse, eu endurecerei o coração de Faraó, para que não deixar sair o povo. Eu endurecerei. Então você fala, eu não aceito profeta, eu tenho dificuldade. É Deus, irmão. Às vezes você não tem eleição. Às vezes você não está no plano de Deus. Você foi descartado. Deus não incluiu você no plano dele.
Então não adianta. Não adianta. Quanto mais Deus traz fogo na sua vida, mais você se endurece. Você é o ovo, você não é a batatinha. Você é o barro, você não é a cera que se derrete. E lá o salmista disse, o salmista orando, fala, Senhor, coloca em mim um coração de cera. O Davi pede para Deus colocar nele um coração de cera. Por que Davi pediu um coração de cera? Para se derreter na presença de Deus. E nós não derrete, nós se endurece. Quanto mais passa, mais duro nós fica, mais difícil nós fica. E é o mesmo Deus trabalhando 24 horas por dia. Deus trabalha na vida de todo mundo, de todo ser humano. Que nem o trigo com o joio recebe a mesma chuva, recebe o mesmo sol. Mas lá no fim, o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Mas o que fartou para o joio? Fartou sol? Não. Fartou chuva? Não. Fartou terra? Não. O que fartou para o joio? Mudança de natureza. Nasceu joio, morreu joio. Não conseguiu passar para ser trigo. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Desejo para cada um bom fim de semana. Não fique em casa, vai na igreja. Não fique em casa, vai na igreja. E não vai lá e não fica olhando os barcos naufragados. Fica olhando o barco que está passando. E que você vai ficar maravilhado de ver os barcos passando. Mas não olha o naufragado. Quando você olha o naufragado, você vê ferrugem. Quando você olha o naufragado, você vê podridão. Olha aquele que passa, não olha aquele que naufraga. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem alguma pergunta? O irmão Ibra Marcelo. Ele pergunta, por que Jesus ressuscitou com as marcas em seu corpo? Teremos cicatrizes na primeira ressurreição? O irmão Brando disse na mensagem, eu sei, parágrafo 50. Mensagem chama Eu Sei, parágrafo 50. Ele diz assim, quando nós encontrar Jesus no Ares, nós vamos ver a cicatriz dele. Ele vai mostrar para nós a cicatriz, como prova que é ele. Aqui na Terra, ele não pode mostrar a cicatriz, porque ele vem num corpo teofânico. O corpo teofânico não tem cicatriz. Se ele parecer aqui na Terra com um corpo cheio de cicatriz, uma Umbanda disse, rejeita que não é ele. Que ele não vai pisar na Terra, a não ser no milênio. Porque aqui ele está usando um corpo teofânico. Corpo físico, ele só usou corpo físico na Terra 33 anos, até morrer. Depois foi embora, nunca mais usou o corpo físico dele na Terra. Ele usa o corpo teofânico, o qual ele já usava antes. Apareceu para Moisés, apareceu para a mãe de Sansão, lutou com Jacó, tudo aquilo lá era Deus num corpo teofânico. O irmão Branda disse que aquele anjo que apareceu para Gideão era Deus, porque Gideão chama ele de Senhor, e só tem um Senhor. E os israelitas não chamavam ninguém de Senhor a não ser Deus. Então, irmão, a cicatriz, ela é a prova da vitória dele. É o documento que ele tem. É a cicatriz. Na mensagem sepultamento, o irmão Buena diz que quando ele chega naquele portais eterno, que ele fala, abrir portais eterno. Aí a pergunta vem lá de dentro. Para quem? Para o Rei da Glória, o forte na batalha. Aí o portão abriu e ele entrou com o santo do Antigo Testamento atrás dele, e ele com as duas mãos erguidas mostrando a cicatriz para os anjos. Isso aí vai longe, porque o próprio Satanás subiu no céu, enquanto ele estava aqui 40 dias, Satanás estava no céu com o seu grupo, disse o Mambrana, falando para Deus, cadê o corpo? Você disse que o seu filho morreu no lugar de Adão, cadê? E Jesus não estava lá, ele estava aqui na terra, reunido na igreja. E Satanás debatendo com Deus, pedindo o corpo. Aí quando Jesus sobe, nos 40 dias, aí Deus fala a ele aí. Aí Jesus mostra a cicatriz, aí Satanás teve que liberar
o Espírito Santo, que também estava preso, que não podia descer, enquanto não tinha uma prova que Jesus tinha morrido. Satanás pedia a prova, e a prova foi a cicatriz, mesma coisa que aconteceu com Tomé. Tomé falou, se eu não ver cicatriz, não creio. Isso era Tomé. E Satanás estava lá no céu, fazendo a mesma coisa com Deus. Se eu não ver cicatriz, eu não creio que é ele que morreu pela humanidade. Se eu não ver cicatriz, eu não creio. Lá no céu e aqui na terra, a mesma pergunta, a mesma exigência. Se eu não ver cicatriz, eu não creio. Aqui na terra era Tomé, lá no céu era o diabo. E ele mostrou para Tomé, depois ele subiu e mostrou para o diabo. Aqui está. Aí foi quando o Espírito Santo foi liberado. Então, aquela cicatriz, ele vai mostrar lá para os 144 mil. Ele falou, que cicatrizes são essas nas tuas mãos? Eu vou só uma cicatriz que foi feita na casa dos meus amigos, que é Israel. Aquela cicatriz, irmão, ela é a prova que ele morreu por nós. Se ele não tem cicatriz nenhuma, não tem como provar. Por próprio Satanás, ele mostrou para os anjos, ele mostrou para Tomé e mostrou para Lucifer a cicatriz. E ele vai mostrar para nós, quando ele encontrar conosco no Aire, ele vai mostrar a cicatriz para nós. Bom, preciso de oração. Joel Sandra Mendes pede oração por uma decisão que poderá mudar totalmente sua vida. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração à sua família. Irmãos na fé e seu pastor Verbo Cordeiro e a sua família, Joel William. Seu favor, família e seu tio, Juscelma França. A sua mãe, Laura, que não está bem da saúde, Benedita Nide, seu favor e família. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por esses preciosos irmãos que sempre está acompanhando. Se não está agora, mais tarde vem outro ouvir. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor cura aquele que está enfermo, que o Senhor encoraja aquele que está desanimado, que o Senhor traz de volta aquele que está desviado, que o Senhor abra uma porta de emprego para o desempregado. E agradeço também ao irmão Borges, lá nos Estados Unidos. Agradeço também, Senhor Pai, cada filho e filha do Senhor que tem colaborado com essas programação para ajudar a caminhar para frente. Tem ajudado tanto financeiramente, como ajudado em oração, como ajudado assistindo, como ajudado fazendo as suas perguntas, que são perguntas que enriquecem. Então, que o Senhor, ricamente, que o Senhor venha ao encontro de cada um como El Shaddai, que o Senhor traga força, como trouxe para Elias, porque depois disso Elias saiu e foi atrás de Eliseu com a força do encontro que ele encontrou contigo. Ele ungiu Jeú, achou Eliseu arando terra, veio para Betel, foi para a casa do profeta, passou o Jordão e foi arrebatado com esse precioso encontro que ele teve contigo lá na gruta. A força que ele ganhou levou ele ao arrebatamento, Senhor. Então, Pai Santo, que cada ouvinte receba aquela unção que Elias recebeu e que ele passe o seu Jordão e entra na carruagem do Senhor e vai para o céu, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.